Livro do Gênesis, capítulo 18, verso 25, diz assim: Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Amém? Amados, nós continuaremos a nossa série de mensagens a respeito dos atributos de Deus, até onde o Senhor nos permitir. Amados, nós precisamos então relembrar sempre a importância de conhecer a Deus. Como dizia o profeta Oséias, ele vai falar que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E isso desde que a gente é pequeno ou há muitos anos na igreja, a gente ouve. E a gente se detém apenas a gravar alguns versículos, a memorizar algumas coisas ali, a querer rebater religião A, B, C ou D. Né? A gente nasceu e foi doutrinado a ser um bom apologista. O que é um apologista? Aquele que sai em defesa da fé. Só que Jesus ele não nos chamou única e exclusivamente para isso. A primazia do Evangelho é conhecermos a pessoa de Deus. Por isso que ele fala que o meu povo ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora analise comigo. A gente está falando de um profeta que está profetizando num período de escassez do povo, que é Oséias, aonde o caos estava todo instaurado. E ele não diz que a causa da destruição, irmão Everaldo, são os inimigos, são a Babilônia, a Assíria. Não. Ele fala que a causa da destruição do povo é a falta de conhecimento. Aí o texto vai continuar. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quem era o sacerdote? Era aquele que servia no templo. É aquele que estava em contato direto com a presença de Deus. Era o povo separado por Deus para esse serviço, para estar ali em adoração contínua a Deus. Então, rejeitar o conhecimento vai nos afastar da pessoa de Deus. E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando só do conhecimento acadêmico, o grego, o hebraico. Isso é muito bom, mas não é o que nos aproxima de Deus. Não estou falando simplesmente de hermenêutica, não estou falando de homilética, aquelas coisas do seminário, que é muito bom. Só que não é isso que nos aproxima de Deus. Nós precisamos entender que se Jesus ele restaura o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter conexão com Ele. Aqueles que são casados diariamente estão conhecendo cada vez mais a sua esposa e o seu marido. Estão conhecendo aqueles que têm filhos, cada vez mais os seus filhos e os seus pais. Até no mundo empresarial isso é importante, você conhecer o seu cliente, por exemplo. Então a gente vive nessa constância, conhecendo e conhecendo cada vez mais. Isso é o que nós precisamos fazer. Esse é o tipo de mensagem que está saindo do foco, a mensagem de conhecer a Deus, e está entrando aquela mensagem de paz e amor. Pregador hippie, né? Paz e amor, está tudo certo. E não é assim que a Bíblia vai apresentar a pessoa de Deus. E nós estamos vivendo um período bem caótico na nossa nação. Período esse que cai bem dentro daquilo que a gente vai trabalhar hoje. A gente está olhando para a justiça e alguns temem, outros que já são mais intolerantes, né, gostam de tudo o que está acontecendo. Hoje a gente não consegue confiar, e não é só de hoje, amém? Isso desde pequeno, eu ouço e vejo um medo das pessoas em relação à justiça. Será que determinado juiz ele vai cumprir com aquilo que está na lei? Ou melhor, será que a lei ela está estabelecida para verdadeiramente proteger o povo, proteger as pessoas? Amados, o ser humano ele não tem uma capacidade
intrínseca a si mesmo de poder julgar e nem de poder condenar. Porque o ser humano, ele muda. Nós temos uma mensagem, inclusive é sobre os atributos de Deus, intitulada, se eu não estiver enganado, Deus muda, mas você não. Ou você muda e Deus não, alguma coisa assim. Ali naquela mensagem a gente trabalha a imutabilidade de Deus. A gente trabalha esse caráter que é exclusivo dele. O mesmo Deus que era ontem, será hoje e será eternamente. Malaquias vai dizer, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é único. Ele é invariável. Mas e o ser humano? Hoje, o Pedro, você tem 13 anos, né? Eu esqueço a minha idade, eu não vou esquecer dos meus irmãos. Ele, há 3 anos atrás, era completamente diferente. Eu, há 10 anos atrás, quando tinha... Não vou ficar falando minha idade, né? A gente tem que começar a ir se preservando. Eu era completamente diferente. A gente vai mudando, vai amadurecendo. Outros vão emburrecendo, né? Outros vão ficando piores do que já eram. Conseguem. Mas o padrão é que a gente vai melhorando. Deus, ele não pode melhorar. Por quê? Ele já é perfeito. Ele já é todo grande, poderoso. Ele já é a definição da própria perfeição. Por isso que o julgamento de Deus, ele é justo. Diferente do julgamento do homem. Porque o homem, ele está em pecado, lutando contra a sua própria natureza. E o homem, ele nunca vai conseguir dar um julgamento perfeito. O homem nunca vai, o juiz humano, ele nunca vai conseguir ser 100% em todas as suas causas. Eu não estou dizendo que, inclusive Romanos 13 vai falar sobre isso, e 1 Pedro também, sobre os juízes, as autoridades civis. Eu não estou querendo criar uma rebelião contra o sistema judiciário. O que eu estou dizendo é que a justiça humana ela vai ser falha. E eu não estou falando só desse caso que está acontecendo no Brasil hoje. Eu estou falando sempre. Vou te dar um exemplo. Você sabia que até ali, 2004, 2005, o adultério era considerado crime no Brasil? Só que agora mudou. Agora não é considerado crime. Você vai nos Estados Unidos, é comum nos Estados Unidos da América, os advogados fazerem manobras judiciais em relação a onde eles vão denunciar ou entrar com um processo na justiça. Porque cada estado tem uma lei específica e é diferente. O mais comum é o aborto em determinados estados. Nos Estados Unidos é crime, em outros lugares não. Então aí a gente já vê que a lei ela é falha, porque a lei ela vai estar sujeita à moral. E a moral do ser humano, ela está sujeita ao pecado. Em um lugar, algo é crime, em outro lugar, esse algo não é crime. É por isso que o homem, o juiz humano, ele vai falhar. Ao contrário de Deus. No Salmo 89, no verso 14, o salmista diz assim, justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. A justiça é a qualidade daquilo que está em conformidade com o que é direito. E o juízo é o ato de julgar. Ou seja, justiça é fazer a avaliação daquela situação que está acontecendo, se ela está correta ou não. E juízo é o ato de sentenciar. E o nosso Deus, ele tem isso como base do seu trono. Com que base ele julga as coisas? Aonde ele olha e determina, aonde está a constituição de Deus? É a sua própria palavra. E aí que está o grande ponto-chave. Enquanto a justiça do homem, ela vai variando, enquanto a justiça humana, ela vai mudando, enquanto o Congresso ele vai mudando lei, restabelecendo lei, vai tirando algumas leis, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. É por isso que o conceito de justiça do Deus que nós servimos, que é o único verdadeiro, é um conceito plausível, fidedigno e
confiável. Olha, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, quando afirmamos que a justiça é um atributo intrínseco a Deus, nós estamos falando isso porque entendemos que a essência moral dele sempre vai agir em justiça, e uma justiça que é eterna. Salmo 9, verso 4, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Deus é juiz, portanto, ele julga. A pergunta é: a quem ele julga? Ele julga todos. Ele julga gentios, ele julga Israel, ele julga a igreja, ele julga ímpios. Todos. Aí entendemos Gênesis 18, 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como um ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Aí que está o grande ponto. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai ver que o povo, ele parece achar que Deus age só em função deles e julga somente as causas deles. E não é dessa forma. O Senhor, ele não se estabelece só como juiz de um povo. Ele se estabelece como pai de um povo. Amém? Ele não é pai de todos, Odin, pai de todos. Ele não é pai de todos. João 1, Jesus ele é bem claro em relação a isso. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Ou seja, nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que creem. Só que Deus é Deus de todos, e isso não necessariamente será bom, porque ele sendo Deus de todos, ele é criador de todos, e ele é juiz sobre toda a terra. Não tem uma causa, uma situação que escapa do controle de Deus. Como nós oramos com o irmão Everaldo na contrição, na situação que o influenciador tem denunciado. Isso não está alheio aos olhos de Deus. Ele julga. E ele vai contra os seus adversários. E esse não é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus da Bíblia. Não é um diferente lá e outro cá. É o mesmo, como nós já falamos no início. Tiago 4, ele vai ser bem contundente em relação a isso. Ele fala: infiéis, dependendo da versão, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo, ou aqueles que querem ser amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus? Olha como ele está sendo enfático. Deuteronômio 32, 39 a 41 diz assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre.
Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Você lembra de Tiago 4? Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Esses são os adversários, aqueles que se põem contra ele. Se colocam, e isso é loucura, né? Quando a gente vê alguma coisa que é muito óbvia, por exemplo, eu sei que eu tenho que me alimentar todo dia. Eu sei que eu preciso dormir para recarregar as energias. São coisas que a gente tem que fazer. A humanidade consegue olhar para Deus e mesmo assim rejeitá-lo. Consegue olhar para a obra da cruz, inclusive, esse é o argumento de alguns, né? Fala assim, se Deus é todo poderoso, tão grande, cadê ele? Que eu nunca vi. Ele veio, só que vocês pregaram ele numa cruz. Ele veio em amor para salvar, só que vocês o rejeitaram. Ele veio, ele mostrou poder e autoridade, ele mostrou que a enfermidade é nada diante dele. Ele mostrou que os espíritos malignos não são nada diante dele. Ele mostrou que os governos não são nada diante dele. E mesmo assim vocês o rejeitaram. Preferiram ser amigos do mundo do que amigos de Deus, se tornando assim inimigo deles. Aí o Senhor vai dizer, eu sou. Não tem outro Deus além de mim. A vida está no controle de Deus. Ele mata e ele faz viver. Ele fere, ou seja, ele enferma e ele sara. Ninguém escapa das mãos de Deus. E ele faz isso jurando. Só que o juramento dele é um juramento confiável. Por isso a importância de entender os seus atributos. O juramento dele, ele diz em Deuteronômio 32, levantarei a mão ao céu e direi, eu vivo para sempre. Sabe quando teu filho faz alguma besteira? Aí você fala assim, olha, se tu não for, quando a gente chegar em casa, a gente vai ter uma conversa, e se tu não mudar, eu mudo meu nome. Sabe aquela coisa? Quando a gente chegar em casa, eu vou te pegar. Se eu não te der uma surra, eu mudo meu nome. Ouvi muito isso, né? E ela continua com o mesmo nome, então vocês sabem o que aconteceram, né? É isso que ele está falando. Só que a mãe e o pai morrem. Deus não morre. Por isso o juramento dele é a sua própria eternidade. Ele está falando, tudo isso que eu estou falando, o que eu faço, eu garanto para vocês, porque eu vivo para sempre. Ah, mas direitos humanos. Ah, mas eu não gosto, mas eu não acho que Deus é assim. Irmão, não importa, Ele vive para sempre. Não, mas eu não quero que Deus age assim. Quem é você, ser humano, para dizer como Deus vai agir? Ele é justo. E aqueles que se opõem a Ele se tornam seus adversários. Retribuirei com vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Você conhece alguém que vira? Eu falo assim, eu odeio a Deus? Tem um ou outro, né, que quer dar uma lacrada, né? E quer ser o diferentão, mas a maioria esmagadora vai falar o quê? Eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus. Eu falo com Deus todo dia. Eu falo. Eu oro. Aquela oração, né, meio sanguessuga, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu ouvi o pregador que falou que se o Senhor deixou eu ver, deixou eu tocar, deixou eu sonhar, porque o Senhor quer me dar. Então eu quero, Pai. Me dá. Tem que colocar Deus contra a parede. Não é assim que se define aqueles que amam a Deus, irmão. Não é dessa forma. João 14, Jesus está dando instruções cruciais para os seus discípulos. De João 13 em diante, é uma conversa íntima. São as últimas instruções. Mais uma vez o exemplo do pai. Quando o Márcio e a Elane têm que sair de casa, eles chamam a Thaís, o Emanuel, e falam, olha só, a louça é tua,
varrer a casa é contigo, estender a roupa é com você, vai fazer assim, assim, assado. Sem briga, depois pode usar computador, tocar teclado, violão, faz o que vocês quiserem. É mais ou menos assim que funciona, né? Jesus estava assim com os discípulos naquele momento. Jesus ele estava prestes a encontrar a cruz. E em muita agonia, ele faz a última ceia com eles. Celebra a última Páscoa e começa a dar instruções. É assim que vocês vão ser. Não se turbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar. Senhor, mostra-nos o Pai. Um dos discípulos interrompe. Jesus fala, vocês estão tanto tempo comigo e não viram o Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele começa a desenvolver o assunto em João 14 e fala de amar a Deus. Ele vai explicar como isso é importante. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, a presença dele se manifesta. Só que isso não é algo que está no campo das ideias, não é algo empírico, não é algo assim que a gente vai, igual o pessoal lá das outras religiões, que você está lá batendo um tambor, aquela coisa toda, e do nada incorpora um negócio esquisito, não tem isso? Não é assim aqui na nossa fé, não é assim na igreja, é de uma forma prática. Ele vai falar, vocês têm que amar para que Deus se manifeste a vocês. Só que como nós vamos amar? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Aqueles que me amam serão amados do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não tem outra forma de amar a Deus se não for conhecendo Ele, se não for guardando os mandamentos, se não for obedecendo, se não for tendo temor a Ele. Não dá. Não existe outra forma. Não tem como redefinirmos o que é um amor bíblico, irmãos. O amor no conceito de Jesus se resume e se traduz em obediência. É por isso que todos que vêm aqui para pregar têm que pregar a palavra. É por isso que na aliança cristã nós prezamos pela palavra. Nós não prezamos pelo teatro. Nós não prezamos pela coreografia. Nós não vamos prezar por mudar o nosso estilo de culto para ninguém. A palavra é o centro, porque só através dela que nós amamos a Deus. Então, quem é que odeia Deus? Segundo Deuteronômio 32 e João 14, aqueles que não guardam os seus mandamentos. Aí a gente vai lembrar do Salmo. Salmo tão lindo, né? Tem cada salmo, irmãos. Na semana que vem, quando falarmos sobre a ira de Deus, a gente vai se deparar com cada palavra, cada texto terrível e que gera temor. O Salmo 1, tão belo, que a gente costuma recitar, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, que não detém seu caminho com os pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí tudo quanto fizer prosperará. Eu estou comendo alguma coisa aí, depois os irmãos lêem. Salmo 1. A gente, até essa parte, recita, lê. Só que o texto continua. No verso 4 vai falar, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, acabará, será condenado, porque nada escapa dos olhos de Deus. Aqueles que não andam no caminho da obediência, aqueles que não andam no caminho da santificação, aqueles que não andam no caminho da palavra vão perecer, vão acabar, serão condenados. Uns vão pagar aqui em vida, outros pagarão no dia do juízo, outros pagarão nas duas formas. Nada escapa dos olhos de Deus.
Nem o primeiro casal escapou. Nem aqueles que foram criados, que tinham ali na viração do dia todo o contato com Deus, nem eles, irmão. Olha o que está lá em Gênesis 3, verso 3 a 19. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. O Senhor, no primeiro pecado da humanidade, traz um juízo, traz uma sentença. Serpente, contigo vai ser assim. Mulher, porque tu ouviu a serpente, você dará luz em dor. Você vai sofrer, tanto que vira sinônimo, né? Nossa, eu estou com tanta dor, parece que eu estou dando a luz. Homem que é assim, né? Que homem é meio frouxo, né? Não, irmão Everaldo? A gente, quando tem uma dorzinha, já fica todo jururu, né? Né, meu bem? Ela sofre comigo, irmão. Ela sofre demais. A gente, o homem, o Adão, ele peca. E quando ele peca, e vem o juízo sobre ele, o Senhor é enfático. Olha só, a terra vai ser maldita por tua causa. Irmãos, não teve um que escapou. Não teve alguém que foi separado. Não, olha só, não está tudo bem aquela história, né? Ah, Deus entende. Deus entende o meu vício em pornografia, o meu vício em drogas, Deus entende. Não, Deus, Ele entende que eu sou genioso. Deus, Ele compreende a minha situação. Por isso que eu bati na minha mulher. Por isso que eu briguei na rua. Não, Ele entende, irmãos, não. Deus não entende, o pecado é pecado e não tem um que escapa. Não tem um que escapa. Todos vamos dar conta de tudo que fazemos diante dele. 2 Coríntios 5,10, Paulo é enfático, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Esse Deus Papai Noel que criaram, esse Deus Hello Kitty, esse Deus todo bom, esse Deus que não é justo, esse Deus que não é santo, esse Deus que não se ira, é um Deus que não existe, é demônio. O Deus da Bíblia é um Deus que ama, e vamos falar do amor dele. Misericordioso também vamos falar, mas ele é um Deus santo, um Deus que a Bíblia vai dizer que se ira todos os dias. É um Deus justo, portanto, não faria justiça o juiz de toda a terra. Eu tenho boas intenções, pastor.
Errei tentando acertar. 1 Crônicas 13:7 vai relatar a história de Uzá. Depois você medita em casa nesse texto. Uzá foi cheio de boa intenção, irmão. Estava lá carregando a arca, estavam carregando errado. Foi e botou um mãozão quando a arca foi cair. Era melhor ter deixado a arca cair. Ele foi fulminado. 1 Crônicas 13:7. Fulminado. E no Novo Testamento, eu estou com boa intenção, mas eu estou dividido. Só que eu quero manter minha aparência, né, Márcio? Eu quero ter ali, sabe, a minha visibilidade como aquele que doou tudo. Então eu vou pegar, vou vender as minhas terras, vou reter parte, mas vou falar que entreguei tudo. Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Mentiram, e Pedro é bem enfático. Mentiste ao Espírito, mentiste ao próprio Deus. Morreram. Deus é justo, Deus cobra. Salmo 36:6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Amados, nada e nem ninguém vai escapar da justiça de Deus. 1 Pedro 4:5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vocês vão perceber que em alguns atributos eles estão tão correlacionados que a gente vai repetir determinadas situações em um e em outro. Como é que a gente vai escapar disso? É porque o Deus que é justo, ele também é um Deus de amor. E ele também é um Deus misericordioso. Por isso que é necessário a manifestação do Cristo, a manifestação do Messias. O Cristo, ele existe e ele foi enviado e foi estabelecido por Deus que fosse assim para aplacar essa ira no dia do juízo. Todo o castigo da igreja, todo o castigo dos eleitos, daqueles que se converteram, daqueles que amam a Deus, está sobre Jesus. Porque você pode me ouvir pregando e falar assim, pastor, então eu tenho que ser perfeito para ser salvo. Pastor, então eu tenho que ser todo santo. Eu não posso errar. Porque se eu transgrido um mandamento, segundo Tiago, eu me tornei transgressor de toda a lei. Então não adianta, se eu só mentir, eu vou ter o mesmo destino do assassino. Se eu só cobicei a mulher do próximo, eu vou ter o mesmo destino dos abusadores. Vai ter. Porque é tudo transgressão. Só que no meio do caminho tem o João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como encontrar o Pai se não passar por Jesus. Senão nós só vamos encontrar o juiz. Lembra? O Pai é de alguns, o juiz é de todos. É por isso que ele fala em Deuteronômio 30, olha, eu coloquei diante de você dois caminhos, o bem e o... E isso se concretiza quando Cristo está ao lado de Pilatos e do outro lado está Barrabás. Aliás, o Barrabás está aqui, né? A esquerda é o demônio, né? A direita é Jesus, né? Quando eles estão ali, e ele fala para o povo, quem vocês querem que eu solte? E o povo escolhe, solta Barrabás. E o que faz com Jesus? Crucificam. Crucificam. Ali, aquele povo, e não é só os judeus, é todos os que rejeitam Jesus, inconscientemente tem a fala que aquele povo tem. Jesus, ele vai aqueles que creem para acabar com a maldição de Adão,
Maldita é a terra por tua causa, Adão. Aqueles que estão em Cristo se tornam benditos, se tornam salvos, se tornam restaurados, se tornam purificados. Só que o povo, quando rejeita Jesus, dá um brado, dá um grito. E qual é o grito? Caia sobre nós o sangue deste homem inocente. Por isso, aqueles que rejeitam Jesus, rejeitam e traz sobre si a ira de Deus. Traz sobre si a cólera de Deus, que vamos falar na semana que vem. Aqueles que recebem Jesus, que é a sua igreja, amém? Aqueles que creem em Jesus, que entregam a sua vida a Ele, têm uma saída que é o arrependimento e a fé. É por isso que Jesus chega no cenário, já dando escape. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Arrependa-se e creia. A mensagem do Evangelho é essa boa notícia, irmãos. É a boa notícia de que tem um justo juiz, pronto para julgar, pronto para estabelecer juízo e condenar. Vem Jesus e aplaca essa ira e nos traz esperança. Onde é essa esperança? Não é onde é a esperança. É em quem está essa esperança. A nossa esperança não está em um lugar, está em uma pessoa, o seu nome é Jesus. Na cruz ele recebe toda a punição daqueles que são salvos. Não é toda a punição dos pecados da humanidade. Ele morreu pelos seus. Ele morreu por quem crê. Ele morreu para quem foi arrebatado das mãos do diabo. Ele morreu para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Isaías 53 vai falar que ele morreu pelo pecado de muitos, não de todos. São daqueles que creem, aqueles que o receberam. Deu-lhes o poder de olhar para Deus não apenas como juiz, mas como Pai. E agora se tornam seu filho. Tozer vai dizer, mas a justiça de Deus para sempre se erguerá em absoluta severidade contra o pecador. O pecador, nesse contexto, não é a gente que reconhece que peca, mas é salvo em Cristo. O pecador é o inimigo de Deus. É aquele que dá ouvido para o mundo. O pecador é aquele que é um pecador, quanto mais ele vai pecando. Ele pode estar na igreja, ele pode estar ceando, ele pode ser batizado, ele pode participar de um monte de coisa dentro da igreja, mas se ele vive em iniquidade, ele não é um salvo em Cristo Jesus. Aquele que vive em pecado não é um salvo, e a justiça de Deus vai encontrá-lo. Deus é justo. E Ele julga com justiça, de acordo com a sua palavra. O escape para isso é Jesus. Alguém já disse, antes que Deus dissesse, haja luz, Ele disse, haja cruz. A cruz está estabelecida desde o princípio como um escape para a humanidade. A cruz está estabelecida como refúgio, como salvação. Jesus, ele se ergue para que todos que olharem para ele sejam salvos da maldição da serpente. Lembra do que acontece lá no deserto? O Senhor fala, Moisés, as serpentes foram aí, destruiu tudo. Eu mandei. Quem mandou foi o Senhor. Eles não encontraram, estão andando um monte de serpente. O Senhor mandou, mas eu também vou livrar. Porque eu mato e eu faço viver. Eu firo, mas eu também saro. Ninguém pode escapar da minha mão. Faz o que então, Senhor? Ergue uma serpente de bronze. E aquela serpente de bronze tipificava o próprio Jesus, sendo erguido no Calvário. E todos que olham para ele dizem, haja cruz. Eu sou um salvo. Eu não vou mais viver a vida de pecado. E eu não vou sofrer com o juízo de Deus. Não. Agora eu vou me achegar ao trono da graça e alcançar misericórdia. Amém, irmãos?